Nós pegamos aqui então no nosso livro dos Espíritos sobre flagelos destruidores e a gente vai tratar um pouquinho sobre esse assunto. Eu trouxe aqui vídeo, conversou um pouquinho sobre as catástrofes da nossa atualidade, que tem acontecido com bastante frequência, inclusive, né, afetando todos os cantos do planeta, provocando o desencarne de milhões de pessoas pelo mundo afora. E agora a gente vai entrar no tema guerra, né? E guerra também é um tema muito presente, que vale a pena a gente aproveitar com mais cuidado, né? Embora Kardec tenha colocado apenas ali alguns pontos, né? Colocou ali 5 questões apenas dentro desse subitem. Na época de Kardec, embora nós tivéssemos ali guerra na Europa, as informações eram bastante escassas a respeito do que acontecia nos frontes dos teatros de operações, na quantidade de desencarnes, né? E de lá para cá nós tivemos ali guerras que tiveram grande importância, grande impacto na história contemporânea do nosso mundo. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos Guerra do Vietnã, tivemos guerras localizadas nos Balcãs, tivemos no Oriente Médio, né? Então vale a pena a gente explorar um pouquinho mais pela quantidade de eventos que tem aqui na nossa atualidade. Olha, soldado, guerras elas têm diminuído talvez na proporção de grandes combates, grandes conflitos, como foi a última do Vietnã, né, ou mesmo a guerra do Afeganistão também que nós tivemos, isso tudo na década de 60, década de 70. Mas hoje nós temos pequenos conflitos que não cessam, né? O terrorismo agora teve uma nova, a guerra entrou com uma nova faceta, que é a guerra através do terrorismo, que são pequenos conflitos de grupos minoritários contra grupos de maior poder. E aí então mudou um pouco a característica disso tudo. Então você tem ataques terroristas e depois uma resposta bélica de países, né, como foi o caso que a gente viu nesses últimos ataques recentemente. Então a gente, digamos assim, que ela mudou um pouco a característica da guerra pelo fato dos países do planeta, do modo geral, estarem com uma mente mais direcionada para o entendimento do que para o conflito, mas hoje nós temos esses pequenos conflitos que ainda, né, temos muitas dificuldades para lidar com eles. Conflitos ideológicos, conflitos religiosos, né? Então isso continua presente, né? Não adianta a gente querer imaginar que isso não vai acontecer, porque a ameaça é constante, que se por acaso, né, exatamente radicais, não só a religiões, mas nós temos também até mesmo questões político-econômicas também, que se não houvesse a defesa, né, ou a força, a demonstração de força, acaba sendo, de certa forma, um elemento de inibição desses ataques. Então a gente pode imaginar os Estados Unidos, né, que são o país de maior força militar do planeta. Se ele não demonstrasse essa força, ele seria atacado o tempo todo. Basta a gente ver que as suas embaixadas são atacadas na África, na Ásia também, né? Então, na Europa a mesma coisa, recentemente a Inglaterra também passou por um ataque terrorista, a Espanha vivendo ali separatistas bascos, né, que também querem essa divisão. Na Irlanda nós temos ali o IRA, que entra em conflito o tempo todo, nos Balcãs, como eu comentei com vocês agora há pouco. Então esses conflitos diminuíram a intensidade, mas eles continuam espalhados pelo mundo, né? Infelizmente a gente ainda presencia esse tipo de situação. Por isso, né, a gente deixa esse tema para tratar com mais calma, né, desenvolvendo melhor depois do nosso recesso. Acho que fica mais fácil para nós, né? Então, como eu disse para vocês, deixamos aqui hoje o nosso tema aberto para discutirmos, né, temas que vocês quiserem propor para a gente poder falar, né? Então está aí, né? Sugiram o tema que a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Como eu disse para vocês, é sempre importante a gente deixar assim um espaço para trocarmos ideias sobre dúvidas gerais que sempre surgem no estudo doutrinário. Como a gente comentou essa semana, as perguntas são não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, né? Então quando a gente começa a fazer um estudo e começa a aplicá-lo dentro do nosso contexto atual, dentro da nossa realidade, dúvidas, né? Bom dia pessoal que chegou. Dúvidas são naturais que surjam
e infelizmente a gente pouco tem oportunidade de conversar sobre elas, né? Então, caso vocês queiram propor aí alguns pequenos temas para a gente ir debatendo, como a gente costuma fazer no nosso tema livre, fiquem à vontade, né? Eu acho que é sempre importante. E aí, então, né? Porque eu imagino que vocês não tenham dúvida nenhuma, que vocês não queiram tocar em assunto nenhum também, né? O que é o egocentrismo, né? Já falo em seguida, Solzinha. Não é burra não, às vezes são expressões que a gente não conhece. A gente lembra que o ego, Sandra, ele é um elemento da nossa personalidade, né? A gente lembra que as características do nosso psiquismo, elas se dividem em 3 partes. A primeira parte a gente pode dizer que é o id, e depois nós temos o nosso ego e o nosso superego. Esses 3 elementos compõem aquilo que nós temos de vontade de fazer, aquilo que nós fazemos em público e aquilo que é o nosso juiz, a nossa consciência, que julga aquilo que a gente vai fazer dentro do contexto social que a gente vive. Então o ego, na verdade, é a nossa personalidade. E quando a gente usa a palavra egocentrismo, significa que eu estou centralizando todos os meus interesses em mim. Então o ego, as derivações da palavra ego, a gente tem o egocentrismo, a gente tem o egoísmo, né? A gente tem o ególatra, que são pessoas que vivem em função de si mesmos. Então o egocentrismo ainda é uma característica da nossa personalidade, que mostra que se eu tiver que escolher alguma coisa, eu escolho primeiro para mim e depois para as pessoas. Então, na verdade, a gente vai entrando em conflito uns com os outros, porque cada um quer fazer a coisa do seu jeito, cada um olha só para si e não olha para os outros. Só que quando a gente vive numa sociedade em que há a necessidade de interagirmos uns com os outros, quer dizer, nós temos uma dependência uns dos outros, o egoísmo, o egocentrismo é a mesma coisa, né? A mesma ideia com palavras diferentes. Então eu falo assim, eu sou o mais importante, eu quero fazer as coisas, sou eu que mando, eu vou na frente de todo mundo, eu preciso de mais atenção do que todo mundo. Só que se o mundo todo viver em função dessa ideia, de que ele é mais importante que todo mundo, o nosso mundo vai viver sempre em conflito. O egoísmo, por exemplo, é uma das causas das guerras que nós temos hoje. Países que concentram a atenção, concentram ali os seus interesses apenas em si mesmos. Quem for contra vai ser combatido, né? Então o egocentrismo e o egoísmo acaba sendo a mesma ideia para os 2 casos, né? A valorização do próprio ego. Então a gente tem assim, o oposto do individualismo, que é esse egocentrismo, é a fraternidade, é o universalismo. Então nós estamos passando por uma fase de transição, saindo do individualismo, chegando no universalismo. E esse pensamento universal significa, olha, eu sei que eu sou importante, mas eu reconheço também que todos são importantes. Então, na verdade, eu não vou fazer alguma coisa para mim. Eu vou fazer alguma coisa para que todo mundo se beneficie, para que a gente cresça junto. Né? Então, o amor seria o oposto do egoísmo. Né? Então, ou a fraternidade, o oposto do egoísmo. Então, essa é a ideia do egocentrismo. Tá legal? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Um pouco mais acima, Solzinha colocou, né? Eu ouço muito falar em plano etérico. Né? O que é isso? O éter, ele é considerado como se fosse o 5º elemento da natureza. A gente lembra que desde os gregos, os mais antigos, colocavam assim que o mundo é formado por 4 elementos. Né? O ar, o fogo, a água e a terra. E aí então desses 4 elementos, eles acreditavam que havia um mundo invisível que era formado pelo éter. Não é esse éter de farmácia que a gente usa, mas é o éter como sendo uma substância fluídica que ela não é material. Então quando a gente fala sobre o plano etérico, é esse plano invisível que está em volta de todos nós. Seria o plano invisível. Que também, né, quando se fala plano etérico, esse termo etérico ele é utilizado muito pelas religiões esotéricas. Então a gente vê assim, os esotéricos utilizam o nome, os espíritas utilizam o outro. Então eu posso falar plano etérico, plano espiritual, plano sutil. Então o éter seria esse 5º elemento da natureza, que é o elemento espiritual, o elemento invisível. Tá? Então, mas a gente tem assim, uma dificuldade muito grande. Né? Não, os esotéricos, na verdade, eles são espiritualistas, Sandra, né? É a mesma coisa também, Nando, né? Aquilo que é fluídio é volátil, é rarefeito, então você pode também utilizar esses adjetivos para o éter também. E aquilo que é fluídico, aquilo que é invisível, que é rarefeito, que é volátil, como queira.
né? Desde que a gente lembre sempre que esse éter ele não é uma substância material, né, ou perceptível nos nossos sentidos. Então os espíritos são constituídos por aqueles que vêm nesse plano etérico, né, como sendo alguma coisa, o espírito, o corpo fluídico dele é um corpo etérico. Né? Então a Sandra colocou para nós ali sobre, já volta um pouquinho em cima, o Jandira, volta um pouquinho ali sobre os esotéricos. Né? Quando a gente fala sobre esoterismo, nós temos ali duas expressões importantes. Né? Então a gente tem assim, ó, esotérico e esotérico. Um com S e outro com X. O esotérico com X significa aquilo que eu tenho de espiritualidade, que eu exteriorizo, que eu ponho para fora, que eu demonstro. E o esotérico com S é aquilo que eu absorvo do mundo espiritual. E quando eu falo assim sobre essas tendências esotéricas, a gente fala de tendências espiritualistas. Né? E quando se fala espiritualista, eu posso acreditar no mundo espiritual de acordo com a minha visão. Eu posso me relacionar com o mundo espiritual de acordo com o meu conhecimento, de acordo com os meus desejos. Então, o esotérico, como o espírita, ele também é espiritualista. Então eu posso dizer que quem acredita na existência do espírito, quem acredita no mundo espiritual, no mundo etérico, quem acredita na sobrevivência da alma, que é a mesma coisa que espírito, ele é considerado espiritualista. Então eu tenho um judeu espiritualista, um espírita espiritualista, um protestante espiritualista, um católico espiritualista, assim como um esotérico também é espiritualista. Cada um dentro de uma linha de pensamento diferente, digamos assim, dentro de uma escola espiritual diferente. Né? Então o espiritismo compõe essa universidade espiritualista, assim como as várias outras denominações religiosas ou espiritualistas também, né? Então, essa é a tendência do espírito do esotérico. Agora eu posso ser espírita e esotérico. Nada me impede que eu tenha essas duas crenças, embora chegue um momento em que eu começo a alcançar determinado grau de esclarecimento, que uma já não consegue satisfazer a outra. Né? Dentro da doutrina a gente tem assim aquela ideia, olha, eu posso ser católico espírita? Posso. Eu posso ser evangélico espírita? Posso. Porque o espiritismo é uma filosofia. Enquanto que as religiões têm ali suas próprias tendências. Né? Então Kardec defendia muito isso na sua época. Ele dizia assim, olha, o espiritismo não tem intenção de mudar a religião de ninguém. A intenção do espiritismo é complementar no seu aspecto filosófico, científico, aquilo que as religiões já trazem. Mas quando a gente começa a estudar, né, mesmo a maçonaria também é de certa forma, embora ela seja uma instituição social, política, ela também tem ali a sua parte espiritualista, né, as suas crenças, o seu envolvimento. Né? Então, chega uma hora que a gente começa a estudar muito e eu começo a perceber que os símbolos não têm importância, que os rituais não têm importância. Aí eu fico pensando assim, poxa, mas eu sou esotérico, eu gosto de acender uma vela para o meu anjo. Aí eu começo a pensar no espiritismo, mas espera aí, mas anjo não precisa de vela. Aí eu chega um momento que eu tenho que escolher. Tenho que decidir qual é a linha que eu vou seguir. Ou eu vou ser batizado, ou eu vou para um culto, vou para uma missa, tenho que vestir uma roupa, tenho que ler um livro sagrado. A doutrina vai mostrando para nós que o espírito é o pensamento, que o espírito é a consciência, e ele não precisa desses recursos materializados do ser humano para poder se comunicar com o mundo espiritual. Quando ele atinge esse grau de consciência e absorve de fato esses elementos, e não pensemos que nós temos isso porque a gente tem muito medo de coisas. Basta a gente lembrar assim, tá bom, você é um espírita, você não se preocupa com símbolos, mas você me visitaria à meia-noite no cemitério numa sexta-feira 13? Ah, não, eu tenho medo. Medo do quê? Então a gente percebe que os símbolos humanos ainda têm grande influência na nossa consciência, embora a gente tente resistir a eles. Eu não faço um sinal da cruz, mas em compensação eu tenho medo de fantasma. Em compensação eu tenho medo de um cemitério. Então a gente vê que a gente vai se desprendendo aos poucos, até chegar um momento em que isso já não faz mais sentido. Basta ver o Chico, por exemplo. Chico Xavier é uma pessoa altamente espiritualizada, com grande conhecimento do mundo espiritual, e na sua casa tinha uma foto de Nossa Senhora na parede. Aí todo mundo fala, é um absurdo. Não é absurdo nenhum, é uma crença dele. A doutrina espírita não impõe restrições para ninguém. Eu posso acreditar naquilo que eu quiser, eu posso praticar aquilo que eu quiser. A doutrina espírita é para mim. Eu não tenho que me transformar para poder agradar as pessoas que professam a mesma crença ou que seguem a mesma tendência. A gente tem essa impressão de que já que eu sou, todo mundo tem que ser igual. E não é assim. A doutrina espírita é subjetiva. Ela faz o efeito
né? Ela faz o efeito em cada pessoa, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu entendimento, né? Então ela vai sempre mudando, né? Exatamente, Italian Boy, bom dia. Né? O Chico foi criado lá, ele manteve as suas crenças, e o que isso tem de proibido? Não tem nada de proibido. Isso não altera o seu caráter, isso não altera o trabalho que ele realizou, né? Então isso que é importante para a gente pensar. Deixa eu voltar um pouquinho aqui em cima, o que a Jandira tinha colocado, né? A Jandira colocou, eu fui criada na Umbanda, né, se eu tenho meu pé lá, mas vou ao centro, né? Quer dizer, não há alteração nenhuma. Né? O importante é que você vai se aprofundando, você vai estudando, vai compreendendo, vai buscando esclarecimento. Nós temos muitos centros de Umbanda que hoje estão estudando a codificação espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o evangelho. Né? E todo mundo fala assim, nossa, mas como é que um centro de Umbanda pode estudar aquilo? Aquilo não é uma propriedade de uma religião. Aquilo é um livro de contexto filosófico, um contexto científico, que todo mundo pode ter acesso. Eu posso ser um ateu, eu posso ser um ateu espírita, olha só que interessante. Eu não acredito no mundo espiritual, mas a filosofia espírita me agrada, ótimo, que seja assim. Né? Então a gente tem esse preconceito de ficar rotulando, de colocando barreiras, quem pode, quem não pode. E se eu por acaso quiser torcer para 2 times? Eu torço para o Flamengo e para o Corinthians, e aí? Não, você não pode, só pode torcer para um time. Eu torço para quem eu quiser, isso não vai alterar nada. Eu acredito em quem eu quiser, então é muito subjetivo, desde que isso não altere a personalidade de ninguém. Né? Voltando um pouquinho aqui em cima, já falo com você também, Luísa. Queria saber mais sobre a apometria em tratamentos espirituais, né? O que é, como é feito e para que serve. O que eu vou falar para você, Jandira, a respeito desse assunto, ele é bastante superficial, já que eu não tive, né, o interesse ou mesmo a oportunidade de estudar um pouco mais aprofundadamente. Mas a apometria é uma técnica mediúnica em que há tanto tratamentos de cura como tratamentos de desobsessão através de técnicas de desdobramento, técnicas de hipnose, feitas no mundo espiritual, feitas pelos encarnados junto ao mundo espiritual. Uma das críticas que são feitas a apometria, que não é espírita, nós temos ali centros espíritas que utilizam a apometria como uma técnica de trabalho. Eu não vou dizer que eu sou contra, também não vou dizer que sou a favor, como eu disse para vocês, eu só ouço falar, já li artigos sobre isso, mas eu não sei dizer se isso é tão maléfico como pensam ou se é tão benéfico como prometem. Mas tudo aquilo que complementa, tudo aquilo que auxilia no desenvolvimento do trabalho, principalmente no trabalho mediúnico, eu acho que é válido. Né? Então a apometria, muitos daqueles que são apômetras, que são praticantes da apometria, o que comentam a esse respeito é que ele é uma técnica um pouco violenta, porque eles têm uma preocupação de separar, por exemplo, um espírito que é um obsessor daquele que é um obsediado. Então o enclausura, o domina e o coloca separado daquele que tem influência. E a doutrina espírita nos traz, junto com suas técnicas mediúnicas, um conceito evangélico muito importante, um contexto evangélico muito importante. Então, quando nós temos ali o contato com um espírito que é um obsessor, o nosso trabalho não é simplesmente afastá-lo, mas é conversar com ele e esclarecê-lo. Que, segundo informações que chegam para nós, a apometria não tem essa preocupação. Né? Eu não sei, Armando, é aquilo que a gente lê. Né? Existe ali uma força magnética que eles utilizam, né? Então cada um conta uma coisa. Então, como eu disse para vocês, eu não tenho conhecimento, eu não posso falar, eu não posso nem defender nem atacar. Mas assim, quando se fala em técnica, é mais ou menos assim. Imagina que eu sou um médico e eu sou um médico, sou um cirurgião. Aí de repente, deixa eu pegar alguém aqui. Aí chega a Silvinha que está quietinho ali e fala assim: Dr. Zé, eu tenho aqui um problema na minha barriga, eu preciso tirar esse negócio. E eu posso operar de 2 formas. Eu posso colocá-la numa mesa cirúrgica, passar um bisturi, tirar e mandar ela embora. Ou eu posso chegar e conversar com ela sobre o problema, esclarecê-la, tranquilizá-la. Posso deixá-la confiante no resultado e depois fazer um acompanhamento e tudo mais. Então nós temos 2 formas. Eu tenho a forma fria, que é da indiferença, apenas preocupado com a técnica, e tem uma forma humana de fazer esse tratamento. Segundo as informações que chegam para nós, não há esse tratamento humano junto aos espíritos obsessores. Mais ou menos como acontece nesses trabalhos de desobsessão, que eles chamam sessões de descarrego, realizados por algumas denominações evangélicas,
em que eles colocam a mão na cabeça do indivíduo que está obsediado e fala: sai, demônio, em nome de Jesus, sai. Quer dizer, aquele espírito que está ali perturbado, obsediando, ele é um espírito que tem ali dificuldades, ele é um espírito que não tem esclarecimento, que muitas vezes sequer entende o que está acontecendo. Então, na verdade, em vez de expulsá-lo, nós podemos esclarecê-lo, que é o que a doutrina espírita faz. Você aprende as técnicas mediúnicas, as técnicas para a prática mediúnica, e também se esclarece com relação à evangelização. Enquanto que a apometria, segundo as informações que passam, que chegam para nós, ou que eu tive contato, é apenas uma técnica para poder fazer, esse é o correto. Né? Então, quer dizer, é um trabalho, é um complemento, você utiliza seu conhecimento, se humaniza, esclarece, faz a caridade. E a apometria, segundo dizem, é assim, olha, vai lá, tira aquela pessoa e livra o outro. E a gente sabe, como foi exatamente lembrado, né? Que a Romana colocou agora, quando você expulsa um espírito, mas você não transformou nem o espírito e você não transformou nem o obsediado, continua havendo essas portas mentais abertas para novas conexões, para novas influências negativas. Então a apometria, na visão que eu tenho, exatamente tem essa limitação. Né? Podemos saber, sim, de acordo com a possibilidade de comunicação com os espíritos, né? De acordo com o próprio histórico. Às vezes você é obsediado, não porque você tem um espírito inimigo, mas porque ele quer te prejudicar por alguma coisa que você fez, né? Não existe uma história entre os espíritos, né? Então somente conversando com eles. Mas independente de saber quem obsedia e por que obsedia, o porquê a gente já sabe, obsedia porque a gente deixou as portas abertas. Agora, qual é a motivação que ele tem? Isso não faz diferença. Então, na verdade, nós precisamos nos transformar, nós precisamos nos esclarecer, para que nós modifiquemos o nosso modo de pensar e nos sintonizemos também com as esferas superiores do mundo espiritual. E aí, então, os espíritos inferiores não terão acesso. Então, a gente está muito preocupado com a história, só que a história é meio complicada. O esquecimento do passado para nós é uma forma de nós nos libertarmos dos equívocos anteriores para a gente poder construir uma vida nova. Se eu quero saber quem é aquele espírito, de repente eu fico sabendo quem ele é, o que eu fiz, e minha consciência começa a pesar. Então, na verdade, independente de tudo aquilo que fazem, eu não estou preocupado por que ele está me machucando, por que ele está me agredindo. Mas eu vou trabalhar para poder fazer com que ele perceba que eu não sou aquela pessoa merecedora daquele castigo. Então eu vou transformar, né, na minha consciência, vou transformar nos meus valores, nos meus sentimentos, nas minhas ações, e aí sim a gente muda. Né? Esse é o remédio contra a obsessão. E paralelamente a isso, nós temos também ali o esclarecimento daquele espírito que está ali querendo me prejudicar de alguma forma. Né? Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, né, eu acompanhei o trabalho de um benzedor que usava plantas para benzer, e a planta secava instantaneamente na mão dele. A pessoa era beneficiada, resultado da energia da planta migrava para o corpo da pessoa. Né? Tese, porque os espíritas não utilizam plantas em passes. Porque a gente lembra, né, Brás, que quando se fala sobre o mundo espiritual, né, sobre a nossa relação com o mundo espiritual, a natureza tem uma força muito grande. A gente vê a Umbanda, por exemplo, que tem um conhecimento profundo sobre as forças da natureza, utilizam esses recursos como uma forma de você beneficiar aquele doente. Só que ao mesmo tempo, assim como um bisturi é utilizado por um espírita que se encontra ali incorporado por um cirurgião e faz aquelas cirurgias espirituais, muitas vezes uma planta, uma folha de arruda, um objeto, um crucifixo, um bisturi, ele serve muito mais como uma muleta psicológica do que tem o efeito propriamente dito. Então a gente lembra que as plantas sofrem uma influência energética muito grande. Né? O magnetismo que nós temos sobre as plantas provoca um efeito. Então isso aí, certamente, esse efeito físico sobre a planta é fruto não apenas dela não mais estar ligada, né, ao seu tronco, por isso ela já não tem mais ali os fluidos vitais para sua manutenção, mas também a própria energia que envolve aquela planta acaba fazendo com que ela fique naquela condição. Agora, um passe, ele tem tanto efeito quanto uma benzeção ou um benzimento. O que vale, na verdade, é o efeito provocado mentalmente por aquele que realiza o trabalho. Então a gente vai dizer assim, quer dizer que aquele benzedor tem mais poder do que o médium passista? Não. Mas cada um utiliza o seu próprio recurso. Né? Então, assim, as forças da natureza trazem para nós benefícios, sem dúvida nenhuma. Agora, muita gente pega uma planta qualquer e sequer sabe o que está fazendo, mas aquilo para ela é importante.
Eu posso quer dizer que se eu utilizar um crucifixo, em vez de utilizar uma folha de arruda, eu vou ter menos efeito? Não. Aquilo, na verdade, vai provocar um efeito psicológico em quem realiza o trabalho e em quem recebe. Porque se você colocar a mão na minha cabeça e me der um passe, e vier um outro e colocar um crucifixo na minha testa, se eu tiver ligado à religião, se eu tiver assim esse pensamento místico, eu vou acreditar que aquele crucifixo na minha testa tem mais efeito do que o passe. Mas na verdade nós falamos de energia, como nós dissemos no início. O que vale para nós é a força do pensamento, né? Ainda tem muita coisa para a gente descobrir, Brás. As energias dos minerais, as energias dos vegetais, a energia solar, a energia do ambiente, né? Então, tudo para nós, essas energias, pelo fato de participarem de um mundo muito sutil, de um mundo etérico, né, como foi colocado ali acima, como fazer parte desse mundo que nós não conhecemos, nós dificilmente saberemos lidar com as energias, mas nós, com o tempo, vamos nos esclarecer, vamos entender sobre o fluido animal também, como Kardec tanto estudava, e Mesmer também estudava naquela época, né, Elcio? Um abração, meu amigo. Como estudava naquela época. Então, quando a gente tiver o entendimento do que são essas energias, aí sim nós saberemos manipulá-la. Mas por enquanto a gente ainda vive no campo da matéria, o campo do físico, né? Por isso que é importante para nós isso ainda. Vamos voltar um pouquinho acima ali? Pois é, Armando, o esclarecimento se gira em torno do quê? Da força do pensamento e da força das energias. Mas de repente, e se eu estiver utilizando um objeto, isso vai fazer algum mal? Não, mas vai me prender ainda a conceitos materiais que nós precisamos nos libertar. Mais importante ainda, né? A Luísa colocou um pouquinho mais acima, deixa eu ver o que você colocou, Luísa. O que diz sobre os cientistas, agora falando da partícula divina, né? Existe uma euforia muito interessante, né? A gente lembra que o bóson de Higgs, que vem sendo estudado pelos cientistas do mundo todo, tanto nos Estados Unidos como na Europa, a gente tem aquele acelerador de partículas ali na Suíça, França, e temos também um de menor dimensão ali nos Estados Unidos. E os cientistas então estão tentando encontrar essa tal partícula divina, né, ou a menor partícula possível, e eles acreditam que a partir dali eles terão condições de entender a origem do universo. Para nós do meio espírita, nós estamos numa euforia só que é uma euforia preocupante. Porque quando os espíritos falam sobre o fluido cósmico universal, a gente está doido para encontrar na natureza o fluido cósmico universal. E aí então eles falam sobre essa partícula divina, e a gente está vendo, Kardec já falava na sua época sobre essa partícula divina. Kardec já sabia que isso ia acontecer, então a gente começa a adaptar. Mais ou menos como acontece nos livros trazidos por Nostradamus, né? Ele traz uma profecia, lá no livro As Centúrias, para quem não leu, é um livro muito interessante, grosso, tem poucas figuras e letras pequenas, então se você gosta de ler, você vai se divertir. Se você não gosta de ler, você vai ter um trabalhão. Então no livro As Centúrias, Nostradamus traz ali uma série de previsões sobre o que aconteceria no futuro, em termos de descobertas, em termos de destruição. E aí, então aqueles que são os apocalípticos e gostam de Nostradamus, pegam ali uma frase nas Centúrias e começam a buscar no presente situações que se adaptam àquilo que ele previu. Sendo que ele poderia estar falando de uma coisa completamente diferente. Assim como os apocalípticos, também que vão lá no Apocalipse, o livro das revelações no Novo Testamento, e procuram algumas passagens figuradas, algumas passagens que são alegóricas, para adaptar no nosso futuro. Está vendo? Ó, estava escrito há 2000 anos que isso ia acontecer. Só que se a gente buscar na história, 50 coisas parecidas aconteceram. Então a gente está fazendo a mesma coisa, entrando no mesmo deslumbre, na mesma euforia, sem raciocinar. A gente tem que esperar a ciência trazer as suas respostas. A gente tem que esperar a ciência trazer as suas descobertas, entender a sua utilidade. Né? Então, assim, na verdade, a descoberta dessa partícula divina, ela não vai trazer um resultado tão prático para todos nós. Para a ciência isso é muito interessante, porque afinal de contas ela avançou mais um degrau, ela saltou mais uma etapa do conhecimento. Mas para nós, na nossa vida prática, isso não vai alterar em absolutamente nada. Até porque até hoje, independente, né, muito interessante, soldado, não é o que ela vai descobrir, é o que ela vai fazer com a descoberta. Mais ou menos com o que nós fizemos ali, percebemos que algumas vezes a ciência entra em alguns labirintos que ela se depara com um beco sem saída. Então ela tem que voltar. É o caso, por exemplo, das terapias genéticas. Descobriram o gene, descobriram isso, descobriram aquilo, mas e agora? O que a gente vai fazer com isso? Ah, nada, deixa arquivado ali, o importante é que a gente descobriu. Então é muito interessante, né? E a gente pode dizer a mesma coisa, como acontece com os meus alunos. Às vezes você está ensinando ali, dando uma aula de matemática,
E aí então tem uma aula de trigonometria, em que ele tem que trabalhar com círculos, com circunferência, aquela coisa toda. E aí então ele para assim, olha, fazendo aquelas contas cabeludas, né? E você usar a lei de cosseno, lei do seno. Aí para, olha assim, o que eu vou fazer com isso, hein? Para que serve isso? Aí eu vou dizer assim, olha, o importante não é para que serve, mas é que você está desenvolvendo seu raciocínio. Quando você se encontra diante desses desafios e você começa a aplicar o conhecimento que você tem, você na verdade cresce intelectualmente. Não que aquilo vá ter alguma utilidade prática para você. Se você não trabalhar naquela área de conhecimento. A gente pega na física, esses dias estava vendo ali uma questão de balanceamento dos elementos químicos. Meu Deus, para que serve isso? Eu não sou químico, eu não sou engenheiro químico. De repente a pessoa vai fazer psicologia, tem que estudar balanceamento químico. Para que serve essa coisa? Então, na verdade, são conhecimentos que a gente vai absorvendo. Então, para a ciência é um avanço importante. Agora, para que isso? A Bhaskara é importante para a geometria, né, o Brás? O coitado do Bhaskara ali. E aí, então, pois é, o Bhaskara, com K. E aí, então, a descoberta do bóson de Higgs é um avanço. Assim como a codificação do mapa genético do homem, de você pegar assim, no Brasil, nós tivemos a Rede Onça, que é uma junção de universidades aqui no Brasil, que eles conseguiram, olha só que interessante, olha que coisa maravilhosa, eles conseguiram decodificar o gene de um fungo que ataca uma laranja. Aí a gente fica olhando para a cara do outro, e diz assim, tá, e daí? Porque primeiro a gente não tem ainda condições de trabalhar geneticamente. Agora o fungo da laranja tem um gene e eles descobriram qual é o gene. Então a gente pensa assim, tá, isso aí para nós, em termos de conhecimento prático, não tem coisa nenhuma. Se a gente pegar um outro exemplo, você pega ali teses de doutorados e que são apresentados por aí, às vezes ele vai pensar o seguinte, uma pessoa que faz veterinária, trabalha com animais de leite, com gado leiteiro, e aí então a tese de doutorado dela é estudar uma molécula do açúcar que tem no leite da vaca marrom. E a gente fala assim, tá, legal, muito interessante isso que ele descobriu. Que para a gente não serve para nada, mas para a ciência isso é importante porque ela avançou no conhecimento. Agora então, esse bóson de Higgs, tá, a ciência descobriu, a ciência avançou. Ótimo, vamos esperar agora para ver qual vai ser o desdobramento que não concluiu ainda. Lembrando que não concluíram o estudo ainda. Né? Exatamente, Luísa. Né? Então, Luísa, eles vão atingir um objetivo que a gente tem que esperar para ver. Agora a gente não pode desesperadamente esperar assim, olha só, Kardec já falava isso, os espíritos falavam isso no século XIX sobre essa partícula. Eles falavam sobre um fluido. E essa partícula simplesmente faz parte da nossa estrutura molecular, da nossa estrutura atômica. Agora, o que isso vai trazer como consequência para a humanidade, em termos de benefício ou em termos de malefícios, a gente não sabe ainda. Então, ótimo, palmas para a ciência. Mas até aí, a gente percebe até os jornais. Fizeram um escândalo, né? Nossa, um acelerador de partículas fez e aconteceu. Os jornalistas nem sabem do que eles estão falando. Eles estão noticiando uma coisa que eles não fazem nem ideia o que é isso aí. Para que serve, o que vai acontecer. Não sabem. Então a gente tem que esperar o quê? A ciência fazer a parte dela. Ela avançou no conhecimento, ótimo. Vamos esperar avançar um pouco mais. As pretensões do homem são sempre pretensões muito elevadas. Querem descobrir a origem do universo. Um universo que tem 14 bilhões de anos. E eles, num acelerador de partículas, querem descobrir os mistérios da origem do universo. Então tá, vamos esperar para ver. Né? Em termos práticos, para nós que somos mortais comuns, isso não altera em nada na nossa... Isso não vai diminuir o preço da carne, não vai fazer a energia elétrica ficar mais barata, isso não vai fazer com que o trânsito em São Paulo em dia de chuva diminua. Vamos esperar para ver o que eles vão fazer com esse conhecimento. Assim como aquele cara que descobriu lá o gene do fungo da laranjinha, descobriu também, vamos esperar para ver o que eles vão fazer com isso tudo. Esperamos que isso se reverta em benefício para a humanidade, não seja um conhecimento fútil. Né? Pois é, na próxima vamos esperar os próximos capítulos dessa história toda. Né? O soldado colocou, acredito que parte dos cientistas busca literatura espiritualista antes de lançar suas teses e fazer pesquisas, embora eles não citem, talvez para não serem ridicularizados ou colocados em dúvida, dentre outros. Né? Eu acho que a gente tem, há um equilíbrio, soldado. Há aqueles que são materialistas, que querem provar que o mundo espiritual é uma fantasia do ser humano, como há aqueles que querem provar a existência do mundo espiritual. E eu acredito que há um equilíbrio muito grande nisso. Nos dois segmentos, tanto nos materialistas como nos espiritualistas, eles estão querendo avançar no conhecimento. Né?
aonde isso vai nos levar, certamente vai buscar que a gente desenvolva a nossa ciência de um modo muito mais profundo, a nossa ciência de uma forma muito mais profunda, né? A gente lembra que as leis da nossa física, por exemplo, elas eram básicas há 2, 3 séculos. A gente lembra assim que a eletricidade foi descoberta há 2 séculos, a gravidade, através de Isaac Newton, também foi desvendada, a lei da mecânica, Arquimedes, na sua época, quando começou a estudar ali sobre o princípio de Arquimedes, sobre a navegação, a densidade dos corpos na água, né? Então são leis básicas que hoje uma criança de 5ª série, num livro de ciência, estuda. Então nós já saímos dessa fase básica, agora estamos entrando na fase mais profunda. Aí então a gente entra com engenharia genética, comunicação, astronomia, química, física e por aí vai. Então a gente já saiu daquela parte básica, estamos entrando na parte profunda. E o homem está descobrindo, ele está cavando e encontrando, cavando e encontrando. O que ele vai fazer, como eu coloquei, vai depender, né, da intenção que ele tem. Assim como nós tivemos a energia nuclear, que foi estudada lá em 1939, 1938, e acabou se tornando para nós, por um lado, uma bomba atômica, e por outro, usinas nucleares que geram energia, assim como também equipamentos de terapias, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, radioterapia e tudo mais. Ontem eu assisti por acaso a um filme que relatava o ocorrido aqui no Brasil, lá em Goiânia, do acidente do Césio 137. Um arquivo que foi extraído de uma fita VHS bem antiga, mas aí mostrava as pessoas em contato com um produto radioativo, tirado de uma sucata vinda de um hospital público. E aí então começaram a brincar e provocar aquela tragédia. Mais de 230 pessoas morreram por causa dos efeitos da radiação, e outras tantas foram afetadas, provocando doenças que a longo prazo levaram também ao desencarne, a médio e longo prazo levaram ao desencarne. Então a gente vê assim que o homem descobre, se deslumbra com a descoberta, mas muitas vezes não se precave daquilo que pode trazer de efeito negativo. A Vaninha lembrou aqui, né, tem informações que mudam a nossa vida. No elevador do meu prédio tem um monitor com várias informações e propagandas. Uma delas é: se você ficar gritando por 8 anos, 7 meses e 5 dias, terá produzido energia sonora suficiente para aquecer uma xícara de café. Né? Pois é, né? E você continua gritando até hoje, né, Vaninha? Isso que é mais interessante. Tem uma situação curiosa, que nós temos o prêmio Nobel. E esse prêmio Nobel, ele acaba congratulando, né, ou recompensando aqueles que conseguiram se destacar todos os anos nas várias áreas de conhecimento da humanidade. Desde a questão moral, como o Prêmio Nobel da Paz, da literatura, da medicina, da economia, da física, da química, sei lá do que for. E nós temos também o Prêmio Ig Nobel. O Prêmio Ig Nobel é o oposto do Prêmio Nobel, que premia aqueles trabalhos mais ridículos. Né? E nós tivemos brasileiros já premiados, inclusive. Teve um rapaz que fez um estudo de uma tese de doutorado, estudando por que o tatu de determinada região cavava o buraco naquela direção. E ele foi uma tese de doutorado, se tornou doutor porque ele estudou sobre isso. Ele ganhou o prêmio Ig Nobel. No Japão tivemos também um que estudava sobre Coca-Cola. Então, quer dizer, às vezes é igual a invenção, né? Tem invenção que é útil, mas a gente nunca sabe aquelas que são inúteis, né? Tem invenções que são o fim da picada, que a gente olha e fala: meu Deus, o cara parou para pensar para fazer isso. Mas tem algumas que deram certo. A gente lembra, né, que o próprio... Pois é, quando eu li eu falei assim, cara, ele parou para estudar, ganhou uma bolsa de estudo para estudar o buraco do tatu. Falei, esse é o cara. E aí então, né, a gente lembra que o vapor, a força a vapor, que foi descoberta no século XIX, século XVII, a princípio, para navegação, ela foi ignorada pela Inglaterra. Aquele que estudou os motores a vapor para os barcos, ele fez uma proposta para o governo inglês e a Academia de Ciências ridicularizou. Aí esse camarada foi para os Estados Unidos e fundou uma empresa de navegação com navios que funcionam movidos a vapor. Então a gente vê que tem conhecimento que são úteis, tem conhecimento que acreditam, tem outros que não acreditam. A própria locomotiva foi ridicularizada também na Europa, né, porque eles tinham aquela ideia de que o homem não sobreviveria a uma força superior a 20 km por hora. Então ele tinha que pegar aquela charretinha dele e ficar ali na boa. Uma locomotiva que atingia 100 km por hora poderia ser letal para o homem. E aí então disseram, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso é o fim da picada. Santos Dumont,
também foi ridicularizado na sua época, quando ele propôs a ideia do avião. Disseram, mas esse cara não tem mais o que fazer da vida, isso nunca vai dar certo. Eis aí então que a gente está por aqui. Né? Tá ali também, né, o Armando lembrou, né, que era um grande inventor da Grécia Antiga, já tinha descoberto o vapor, mas nós não soube usar. Porque assim, às vezes a gente se depara com situação que a gente não sabe o que fazer com ela. Assim que funciona. A mesma coisa também, né? A Franklin também levou a teoria do raio, né, do para-raio, e foi expulso da academia, também era uma outra situação. Né? E aí a gente vai, né? O Soldado colocou, muitas invenções humanas foram e são baseadas em movimentações dos seres animais e movimentações da natureza em ocorrências naturais, né? Grande parte aerodinâmica, instrumentos que nós utilizamos no nosso dia a dia, isso tudo é por simples e pura observação. Vamos em frente, meus amigos, o que mais que vocês querem propor aí? Eu não sei se eu respondi, Luísa, se eu decepcionei com a simplicidade da minha resposta, mas é aquela coisa que a gente tem que assumir, tem que admitir, né? Para que serve isso? Não sei. Onde que isso vai dar? Não faço ideia. E assim a gente vai. Então é um conhecimento? Sim, grande conhecimento. Né? E assim a gente vai crescendo. Então não sei o que é mais importante, né? Se é o gen da glicose, do açúcar, do leite da vaca marrom, ou se é o bóson de Higgs. Eu não sei qual é mais importante, porque eu não sei para quem serve nenhum dos dois. Né? Vamos esperar os próximos capítulos. Vamos em frente. O que mais então que vocês querem colocar aí? Deixa eu ver o que vocês tinham citado aqui um pouco mais atrás. Pessoal, alguma pergunta que vocês fizeram que eu não peguei? Copiem aqui para nós, por favor, novamente. Pois é. Tese do espírito e o ronco, né? Tá de pé ainda, né? Essas coisas sem serventia, eu as denomino como cultura mictoriana, né? Pois é, mas o sem serventia, irmão X, ele é muito relativo, né? Ele é sem serventia para o nosso tempo, para a nossa vida, ou para aquele que descobriu. Tudo depende da criatividade. Algumas coisas que não servem para um servem para o outro, né? Mas certamente tem gente aí que se aplica num conhecimento que... Por isso que a gente percebe assim, que o limite, né, o conhecimento não tem limite. E Sócrates, sendo dos mais sábios homens da humanidade, já dizia, né, tudo que sei é que nada sei. Então aquele que diz assim, eu sou o homem mais sábio do mundo. Então me fale então sobre a glicose do leite da vaca marrom. Me explica como é que funciona aquilo. Se souber, você realmente sabe, é o cara mais sábio do mundo. Né? Ou porque o tatu fez o buraco naquela direção, sei lá. Então vamos ali, né? Vamos lá, pessoal. O que mais que vocês queiram colocar para a gente poder conversar aqui, papear um pouquinho mais? Falamos ali sobre temas bem interessantes. Que para nós, né, a visão espírita sempre ela é muito ampla, muito aberta. E nos traz sempre maiores esclarecimentos. Sider fala sobre as obras diversificadas espíritas, né? As obras espíritas hoje, a gente primeiro precisa entender o que nós entendemos como obras espíritas. São obras que falam de espíritos, porque a expressão espírita hoje ela é muito diversificada, né? Então a gente tem nos Estados Unidos ali reuniões espíritas. São reuniões que evocam espíritos. Não tem nada a ver com doutrina espírita, com seu aspecto filosófico, seu aspecto evangélico, com seu aspecto científico, fala simplesmente de evocação. Então, se nós entendemos que obras espíritas são aquelas que são fundamentadas na codificação espírita, nós temos muito poucas. Se nós falarmos de obras espíritas que dizem respeito à existência dos espíritos, então elas são muito mais espiritualistas do que espíritas. E o fato de serem espiritualistas, é importante a gente lembrar, não significa que elas estejam erradas. Elas só precisam ser bem interpretadas. Eu assisti, antes de ontem, a um documentário com o título Darwin Matou Deus. É uma pergunta, né? Darwin matou Deus? E aí então era um teólogo da BBC de Londres, um apresentador, era teólogo e cientista. E aí então ele estava lembrando, entrevistando ali vários cientistas, entrevistando vários religiosos. E teve ali um frade, que representava a Igreja Católica, e que perguntou para ele assim, a Bíblia está errada? Pela forma como ela expressa, pelas suas fantasias, pela forma alegórica com que ela expressa? Aquele religioso ele foi muito sensato. E ele disse assim, a Bíblia não está errada. Ela só é mal interpretada. Porque da forma como essas revelações vieram e da forma como os relatos foram descritos, elas precisam ser interpretadas. Então quando você fala sobre a Gênese, quando o mundo foi criado em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou, se nós levarmos ao pé da letra, certamente é um livro de faz de conta, um livro de conto de fadas.
Se nós entendermos que aqueles períodos que são classificados como dias podem ser interpretados pela ciência de outra forma, aí então nós vamos encontrar resposta. Então o grande desafio da humanidade hoje é interpretar as mensagens ocultas que se encontram na Bíblia, assim como em outros livros sagrados. A mesma coisa acontece também com obras espíritas. Algumas vezes, não significa que a citação daquilo que foi apresentado está errado. É o espírito que não entendeu aquilo que ele viu. Porque quando a gente fala que está errado, dá a impressão de que existe ali uma conspiração maléfica no mundo espiritual para trazer mentira para todos nós. Na verdade, se eu for para o mundo espiritual, deixa eu pegar o médium para mim, que eu vou pegar a Eve, que está ali quietinha. A mesma coisa também, exatamente, Luísa, a gente vai falar sobre esses dois também. Vamos então que eu sou um espírito e a Eveline aqui é minha médium. Aí eu chego lá no mundo espiritual e começo a contar para elas aquilo que eu vejo, aquilo que eu entendo de acordo com os meus valores e com as minhas concepções. A Eveline vai escrever aquilo que ela está entendendo que eu estou dizendo. Então, na verdade, eu posso estar interpretando mal as coisas que eu vi. A Eveline pode estar interpretando mal as coisas que ela recebeu de mim. E aí, então, esse livro é publicado. Então, o cuidado que a gente tem que ter não é rechaçar simplesmente e queimar numa fogueira, como acontecia no passado, naquelas tradições radicais, de botar os livros numa praça pública e queimar, como acontecia com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O importante é que a gente pegue esses livros, faça um estudo cuidadoso, para tirar aquilo que tem de proveito e analisar aquilo que foi colocado de modo equivocado. E além disso, né, como a Eveline colocou, ela pode enxertar as ideias dela também. Carlos Bacelli, numa entrevista que ele deu, Carlos Bacelli é um médium bastante polêmico no meio espírita, pelas notícias que ele traz. E então, sim, perigoso, sem dúvida, né? Então o Carlos Bacelli ele dizia assim, algumas vezes o médium, em desdobramento, é levado para as esferas superiores ou para as esferas espirituais, para que ele conte aquilo que ele viu. Só que tem elementos que ele não consegue entender o que é. Algumas vezes ele vê um fluido que tem uma aparência leitosa, que tem ali determinada função. Para ele, é uma fumaça esbranquiçada. Ele vai escrever, eu vi uma fumaça esbranquiçada. Mas na realidade aquilo pode ser uma energia que tem ali, que está se transformando, que está se modificando. Então a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer essa separação daquilo que é real e daquilo que é mal interpretado. Então a gente tem que ter cuidado para não classificar essas obras que são vistas como espíritas como alguma coisa do mal. Ela é apenas alguma coisa que veio pela facilidade de comunicação que nós temos hoje, dos espíritos encontrarem médiums, dos médiums encontrarem uma editora, pagar baratinho para poder publicar ali um pacote, né, um lote de livros. Então, hoje, a doutrina espírita, a função dela é levar esse conhecimento para as pessoas que têm interesse em conhecer o mundo espiritual, esclarecendo daquilo que é real, dentro daquilo que já foi apresentado, aquilo que não foi devidamente esclarecido e aquilo que vem como fantasioso. Só que hoje a gente tem assim, em vez da gente trabalhar a doutrina espírita para que ela seja acessível para as pessoas que não têm grande conhecimento, que não têm muito fundamento, então em vez de eu transformar a doutrina espírita numa linguagem acessível, a gente começa então a elitizar a doutrina espírita, assim, olha, isso aqui é doutrina espírita, ela é superior, o resto é lixo. E quem se envolve com lixo é lixeiro. Na verdade, nós temos que pegar a doutrina e torná-la acessível para as pessoas, para que, em vez de eu me interessar em ler um romance, eu ler a codificação, mas que ela que esteja ao alcance da minha inteligência, da minha capacidade de entendimento. Então, na verdade, nós criamos uma guerra contra essas obras, sendo que, na verdade, não é travar uma guerra, é nos aproximarmos dessas obras para esclarecê-las nos seus devidos pontos polêmicos, pontos confusos. Né? Então eu tenho que descer desse pedestal em que eu me encontro de ser um seguidor de Allan Kardec e ir numa livraria, pegar um livro Violetas na Janela e começar a estudar e dizer assim, olha, esse livro aqui é interessante, mas aqui nesse ponto a gente tem que trabalhar um pouco mais. O que a gente pega é assim, a gente desce do pedestal, pega essas obras e joga na fogueira. Como se isso fosse fazer com que as pessoas deixassem de lê-las. Então é um problema errado que a gente começa cometendo. A gente travou uma guerra sem sentido. Uma guerra movida pelo radicalismo, uma guerra movida pelo fanatismo. Né? Pois é, mas infelizmente é assim. Então, para esses desavisados, é para aí que a gente tem que descer. Que a gente tem que chegar para o público comum e começar a esclarecer do que é realmente o mundo espiritual, porque aí sim eles se tornam seletivos. Mas a gente está fazendo o contrário, a gente está se distanciando cada vez mais dessas obras, dizendo assim, eu não tenho nada com isso. Quem lê, isso é problema de quem lê.
Na verdade, não é o problema de quem lê. Se nós temos um conhecimento maior, nós precisamos então nos aproximarmos e trazer um esclarecimento melhor. Mas, infelizmente, como eu coloquei, nós entramos em guerra contra essas obras. Nós não, né? Alguns segmentos da doutrina entraram em guerra contra essas obras. Então nós precisamos fazer o quê? Olha, eu estudo codificação aqui todo dia. Vamos falar sobre um livro. Vamos pegar ali o livro Nosso Lar. Vamos entender o que é o nosso lar, o que André Luiz quis dizer, em qual parte ele se equivocou. Agora a gente pega assim uma ação tão negativa e dizendo assim, Deus me livre de estudar essa porcaria. Se nós que somos espíritas não estudamos esses livros, quem vai estudar? Ninguém. As pessoas simplesmente vão ler e absorver. Então nós precisamos modificar essa nossa postura de trazer... Tem uma passagem interessante de Raul Teixeira. Era uma palestra que ele falava para jovens. E aí, então, na época em que ele proferiu essa palestra, a moda da música era a lacraia, Eguinha Pocotó. Vocês lembram dessa música, né? Se vocês não ouviram, vocês certamente conhecem quem já ouviu. E aí então Eguinha Pocotó, músicas de baile funk, músicas com tom erótico. E aí então ele dizia assim, nós temos que pegar essas músicas e levar para um centro espírita. E começar a estudar com os jovens aquilo que essa música quer dizer e o efeito dela. Mas as pessoas dizem assim, Deus me livre levar uma música funk para dentro de um centro espírita. E o Raul colocou assim, mas se nós não estudarmos, quem vai estudar? Se nós não conversarmos com os jovens sobre essa música, quem vai conversar com eles? Os pais? Eles colocam aquele bendito celular, aquele bendito MP4 e iPod, não sei o que, no ouvido, ninguém nem fica nem sabendo o que eles estão ouvindo. Eles saem na rua, ficam trocando MP3 um com o outro, passando ali por Bluetooth, vai lá no Facebook, posta um vídeo daquela música, não se fala sobre isso em centro espírita. E se esses educadores, esses evangelizadores não tratarem desse assunto, quem vai tratar? A mesma coisa acontece com relação a essas obras. Se nós não trouxermos essas obras para os centros espíritas para serem estudadas, elas vão continuar sendo vendidas que nem água e ninguém vai conversar sobre ela. Limitam-se a condenar, limitam-se a julgar, limitam-se a botar fogo nos livros, a classificar como porcaria, mas ninguém fala sobre elas, ninguém lê. Para poder conversar assim, olha, esse livro aqui é interessante, mas segundo a visão do codificador, segundo as informações que nós temos dos espíritos, essa situação é diferente. Mas conversar isso de modo a não empurrar, não afastar as pessoas que fazem essa leitura. Porque chega nos centros espíritas, as pessoas têm medo de falar, têm vergonha de falar que leem. Quem leu aqui Violetas na Janela? Aí aparece um aqui, o outro ali, e quem leu fica com vergonha de dizer que leu, porque ele é ridicularizado no centro. Aí ele levanta a mão lá no fundo, eu não acredito que você leu essa porcaria. Ele nunca mais fala o que ele leu. Se a gente não tivesse essa liberdade, eu também li. Também li Nosso Lar, também li Zíbia Gasparetto, e hoje eu tenho os meus conceitos sobre esses livros pelos estudos que eu fiz. Esses livros fizeram parte da base que eu tenho hoje, que é muito pequena, mas é a base que eu tenho hoje. Agora a gente de repente, né? Pois é, mas o problema não é a gente opinar, Armando, é o modo como a gente opina. Porque se eu der uma opinião agressiva, aquela pessoa nunca mais vai comentar comigo sobre aquele livro. Então a gente tem que tratar com caridade as pessoas que leem, pelo nível de esclarecimento que elas têm ainda, tratar com caridade o médium que trabalhou, porque ele fez com toda boa vontade, e o espírito que se manifestou, porque ele fez isso com as melhores intenções. Mas a gente tem que fazer o quê? Classificá-las dentro da sua realidade, dentro da sua veracidade, dentro do benefício que ele pode proporcionar. Não fazer uma agressão contra elas, expulsá-la, vou excomungar essa obra do meio espírita. Tá bom, e se eu excomungo, as pessoas vão continuar lendo do mesmo jeito. Então cabe a nós fazer ali um trabalho de esclarecimento a esse respeito. Levar esses livros para os centros espíritas e tudo mais. Quem que perguntou aqui em cima para mim se eu indicaria esse livro? Deixa eu ver onde está aqui. A Luísa perguntou se eu indicaria. Altivo Panfiro, que era o então presidente do Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro, foi perguntado certa vez assim, Altivo, o que você acha do livro Violetas na Janela? Ele disse assim, eu acho que é uma obra extremamente importante, porque muitas pessoas foram ao Centro Espírita depois de terem lido essa obra. Então eu não só indicaria como já indiquei. Para pessoas que não gostam de codificação, as pessoas que não frequentam centros espíritas, mas querem ter uma visão do mundo espiritual. Eu falo assim, leia esse livro, depois a gente conversa.
Aí então ela leu, que interessante, a Patrícia fez isso, ela tomou sopinha, ela trocou de roupa, tem chuveiro no quarto dela, vamos falar sobre tudo isso. E aí começamos a conversar, mostrando que às vezes o espírito cria na mente dele determinado ponto de vista, fixa na mente dele determinada realidade. Então, quer dizer, se ela não tem nada do mundo espiritual, ela vai acreditar no céu e no inferno. Se eu der para ela nosso lar, ela vai perceber que o céu e o inferno é errado, que ela já tem alguma coisa no mundo espiritual. A partir dali a gente já tem elementos para começar a trabalhar a consciência do espírito. Então todo mundo, quer dizer, cada um no seu ponto. Eu já indiquei, por exemplo, livros do Luiz Sérgio, indiquei sem nenhum constrangimento. Aí tem pessoas que vão dizer, não acredito que você fez isso. Acredite, eu fiz. E farei mais ainda se precisar. Indiquei livros da da Vera Marinzec. Já indiquei livros de Patrícia. Porque as pessoas, no nível em que elas se encontram, aquele é o máximo que ela pode absorver. Não adianta jogar a codificação que tem que ser estudada durante 4 anos, se ela quer simplesmente uma leitura agradável sobre o mundo espiritual. Não adianta eu pegar um livro, Um Céu e o Inferno, no capítulo que trata dos suicidas, se ela só quer saber o que acontece no mundo espiritual. Se nós não nos aproximarmos das obras, elas vão ser lidas e mal interpretadas. Se nós nos aproximarmos, as pessoas vão ler e vão perguntar. A gente tem que dar essa abertura. Grupos espíritas, no centro espírita, tem que fazer esses grupos. Vamos falar sobre os livros. Tragam os livros que vocês têm em casa para a gente conversar sobre eles. O que você pensa sobre esse livro? O que você achou? O que você comparou ele com o estudo que a gente faz aqui no centro? Ninguém faz isso. Todo mundo coloca uma cruz na porta e diz assim, aqui não entra aqueles que foram excomungados. Ponto. Se nós não aproximarmos a doutrina espírita das pessoas, as pessoas não vão para a doutrina espírita, a não ser que elas estejam sofrendo por isso. E mesmo assim elas vão buscando algum aspecto mais leve. É fundamental que a gente tenha esses grupos de estudos. Vamos falar sobre novela? Vamos falar sobre novela. No Brasil as novelas fazem parte daquilo que é o de maior interesse para a população. Vamos conversar sobre essas obras de ficção. Vamos conversar sobre as músicas que nós ouvimos hoje. Vamos falar sobre os filmes que saem na mídia. Vamos falar sobre as obras que a gente lê. Do contrário, a gente vai se isolar do mundo, acreditando que nós estamos fazendo uma grande coisa. Nós não temos contribuição nenhuma para o mundo, se por acaso eu não contribuir para o mundo. Eu estou contribuindo para mim mesmo. Eu leio a obra espírita, eu leio a obra kardeciana, eu tenho um estudo lá no Pautal, onde um monte de pessoa vai lá participar comigo, eu frequento sempre eu e eu. E as pessoas que não têm acesso como eu tenho? Como é que elas vão se esclarecer se não der essa abertura? Por isso a doutrina espírita tem que ser popularizada. Kardec ele tinha uma resistência muito grande com essa ideia de intelectualizar a doutrina espírita, de elitizar a doutrina espírita. Ela tem que ser popularizada, porque aquele que não tem acesso à doutrina espírita vai pegar o Antigo Testamento e vai ver ali. Né? Não, eu entendo sim, Luiz, eu entendo. Eu não disse que os livros são perfeitos, pelo contrário, é a nossa postura diante dos livros que são importantes a gente pensar. Porque do contrário, a gente vai se distanciar cada vez mais. E ela vai ficar restrita dentro daquele nosso círculo e ninguém mais entra. É a nossa postura diante da obra que faz a diferença, não é a obra em si. Né? Deixa eu ver aqui. Eu não entendo sim, Luísa, tranquilo. Não tem problema. Então não adianta a gente querer condenar aquilo que para as pessoas ainda é importante. Se é importante para ela, vamos entender por que é importante. O que ela busca naquele livro e vamos ajudá-la a avançar um pouco mais daquilo que ela começou. Porque senão, elas vão continuar lendo independente da nossa opinião. Pergunta assim, vamos abrir uma guerra contra o nosso lar. Quantos são aqueles que condenam e quantos são aqueles que aceitam? Nosso lar é uma das obras mais publicadas no Brasil. Como é que a gente vai entrar em guerra contra ela? Vamos nos aproximar dela. Para mostrar para as pessoas aquilo que André Luiz quis dizer. Não aquilo que ele disse necessariamente. Virou até filme, um dos filmes mais assistidos, inclusive. Né? Armando colocou, pois em uma casa espírita não pude fazer o curso do médium porque fumava. E por que disso? Os ensinos de André Luiz, né? O que ganhou essa casa? Né? Interpretação mal equivocada. Interpretação mal equivocada, esse que é importante. Nando colocou, né? Vai lá no top 10 mais vendidos, né? Tem Zíbia lá, atingir milhões, desperta interesses de milhões, né? O cara vem para mim e disse que não tem efeito bom, porque vai contra a codificação. E os milhões que começam a acreditar na vida após a morte, né? Largando a visão só do presente materialista, isso não vale? Exatamente. Então a gente começa assim, primeiro você começa
naquela água com açúcar, começa a tomar aquela sopinha. Depois você encara uma feijoada, meu amigo. Não vai direto para feijoada que seu estômago não aguenta. Você vai ter ali uma disenteria forte. Então primeiro a gente tem que começar o quê? Com água com açúcar. Porque o nosso intelecto, estudar a doutrina espírita, na sua profundidade, não aquilo que a gente faz aqui, mas entendeu-se a sua questão científica, a sua questão filosófica com alta profundidade, somente os privilegiados fazem isso. Nós tentamos estudar aquilo que nós interpretamos da doutrina, quer dizer, fazemos ali a nossa parte. Tem estudos mais aprofundados, tem estudos mais superficiais. Então todo mundo, quer dizer, cada um dentro do seu nível, cada um dentro do seu estágio de entendimento. E essas obras aproximam as pessoas. E o próprio Bezerra de Menezes falou sobre isso, eu já conversei com vocês dessa passagem, do livro... deixa eu pegar aqui rapidamente, espera aí só um pouquinho. Posso até ler para vocês aqui o trecho em que ele faz uma citação sobre as obras mediúnicas, sobre a literatura espírita. Deixa eu pegar aqui. Dona Ivone do Amaral Pereira, onde está a senhora? Está aqui. Está aqui o livro Recordações da Mediunidade. Espera aí que eu vou ler o trecho para vocês, só um instantinho. Deixa eu achar aqui o trecho. Só um instantinho. Se eu não achar aqui, a gente pega de outra forma. Um instantinho só. Bom, não vou achar aqui agora, que não estou lembrando a expressão. Mas ele dizia mais ou menos assim, que Kardec trouxe naquele início os princípios fundamentais do mundo espiritual. E ele disse o seguinte, que percebendo a dificuldade das pessoas em estudarem a codificação, e percebendo, essas foram as palavras, né, mais ou menos como ele disse, percebendo a estagnação mental em que os encarnados se encontraram, foi necessário romancear as orientações do mundo espiritual para que as pessoas se sentissem atraídas. Quer ver? Deixa eu ver, romancear. Não achei. Então foi necessário fazer uma nova releitura do mundo espiritual através dessa literatura mais desses textos mais leves, desses textos mais interessantes. Porque se não fizessem isso, se essa estratégia não fosse utilizada pelo mundo espiritual, as pessoas não se interessariam em estudar a doutrina espírita. Ninguém começa lendo de cara, eu acabei de perder um ente querido, lê o livro dos espíritos que a senhora vai melhorar. Não vai melhorar nada, ela vai entrar em pânico. Porque a única coisa que ela queria é saber como é que o filho dela está. Aí ela pega um livro que fala sobre perda de entes queridos, e aí então percebe a vida depois da morte, o sentimento que os espíritos têm. Então por isso que se fala, o Dr. Bezerra de Menezes falou, foi necessário romancear as instruções do mundo espiritual para que as pessoas entendessem aquilo que a codificação explicou, mas elas não tiveram acesso. A Cindy colocou, né? Minha irmã tem medo do plano espiritual e às vezes me pede livros para ler. O primeiro que dei foi Violetas, sabendo que ela não passaria dos primeiros capítulos, né, se dissesse para ela ler o Nosso Lar. Quer dizer, tem que ser por doses homeopáticas, não adianta fazer tratamento de choque. Não é assim que funciona. Primeiro as pessoas liam o Antigo Testamento, aquele Deus mosaico, aquele Deus severo. Depois elas foram lá para o Novo Testamento, o Apocalipse. Aí depois elas foram para Violetas na Janela. Olha o progresso que elas tiveram. Olha o progresso. Porque até o Apocalipse elas não acreditavam em vida depois da morte com esse dinamismo que a gente tem. Saíram do Apocalipse e foram para o Violetas. Do Violetas foram para o Nosso Lar, do Nosso Lar foram para não sei aonde. De repente parou na mão delas o Livro dos Espíritos. Ela falou, que interessante, eu já conheço esse assunto. Aí então ela começa a se esclarecer e mudar os seus conceitos equivocados, absorvidos por essa peregrinação que ela teve até então. Então eu sou assim um defensor assim, né, declarado dessas obras, do efeito que elas provocam nas pessoas que não têm acesso à codificação, não têm acesso aos centros espíritas, mas eu também sou um defensor
da necessidade de trazer uma interpretação acessível da codificação para as pessoas. A gente pensa assim que só os acadêmicos podem estudar. Não. A Dona Maria, que é analfabeta, o seu Zezinho, que fez ali até a 4ª série, ele também quer saber os segredos do universo. Se eu não falar numa linguagem que ele entende, ele não vai ter acesso, ele vai continuar acreditando na criação do mundo em 6 dias. Então a gente tem que sair dos nossos centros acadêmicos, porque é assim que a gente classifica o nosso centro espírita, e levar esse conhecimento para as pessoas que querem conhecer. Temos que popularizar a doutrina espírita e não elitizá-la. E essa popularização envolve também o entendimento das obras espíritas, dessas obras populares, né, consideradas como espíritas. Né? Assim que eu vejo essa questão, Luísa, né, mesmo a gente não tendo a concordância, eu, né, pelo tempo que a gente tem de estudos, pela resposta, porque aqui estando na nossa sala, olha só que interessante, a gente tem aqui uma diversificação de conhecimento muito grande. Temos aqueles que são frequentadores de casas espíritas há muitos anos. Eu nunca frequentei centro espírita. Os meus estudos se resumem nos meus estudos particulares, nos meus estudos com vocês e no trabalho que vocês sabem que eu faço. Então, tem aquelas pessoas que não são espíritas, que são simpatizantes, pessoas que são de outras religiões que frequentam a nossa sala. Tem aqueles que estão começando a aprender, tem aqueles que sabem mais, tem aqueles que sabem menos. Dessa forma, a gente tem que lembrar o quê? Que se a gente não tratar de um assunto popular, de uma forma popular, não um assunto popular, mas de uma forma popular, de uma forma acessível, a gente não vai ter essa comunicação. A nossa sala vai se restringir a 2, 3 pessoas aqui na sala, que são os mais sábios, os mais sabichões. O resto vai procurar outra sala para estudar, porque ali não dá para entender nada do que se fala. É só de um jeito chato que se fala, de um assunto chato. Então eu sou dessa coisa, tem que abrir a porta das salas de aula e começar a conversar com as pessoas. Aí sim a gente vai levar a doutrina espírita para aqueles que querem realmente aprender. Inclusive envolvendo essas obras como a gente comentou. Né? Exato também, né? Isso aí para mim já não... Eu não tenho mais complexos com isso. Né? Não se desculpa, Luísa. O tema é livre. Eu acho que é fundamental a gente tratar desses assuntos. A Luísa está se desculpando aqui pela extensão do assunto. Não se desculpe por isso, pelo contrário. Esses são assuntos que, se a gente não conversar nos momentos em que a gente tem oportunidade, ele nunca vai ser falado. A gente não vai começar a entender um pouco mais o ponto de vista, não vai entender um pouco mais o assunto. Né? Tudo bem tranquilo. Deixa eu ver aqui. O Nando colocou, nessa semana eu comecei a ler O Céu e o Inferno. Pulei direto lá nos depoimentos, que a leitura é mais gostosa. Não tive paciência para ler o início. Pretendo ler depois. Né? Exatamente, né, o Nando. O problema é que a gente sempre pula a introdução, né? Sempre pula a parte chata. Mas você sabe que assim, a parte chata do Céu e Inferno naquele começo é porque Kardec fala de ideias, fala de pessoas, de conflitos que ele enfrentou na época dele. Mas quando nós fizemos o estudo do Céu e Inferno aqui na sala, eu tive a oportunidade de não apenas pegar o nome o arcebispo não sei de onde, que escreveu uma carta e não sei o quê. Peguei aquela carta e também peguei uma carta de um religioso da atualidade. Então a gente foi assim atualizando aquelas informações para a gente não viver nos problemas que ele enfrentava. Quando falava sobre o céu e o inferno, quando ele falava sobre o inferno, da concepção do inferno no século XIX, nós conversamos sobre aquilo que acontecia no passado e também sobre a concepção do inferno nos tempos atuais. Eu trouxe imagens, eu trouxe o Inferno de Dante, lá da Divina Comédia, eu trouxe os sons do inferno. Quer dizer, se a gente não atualizar aquelas informações, sem dúvida ele vai ser um livro chato. A mesma coisa também no livro que é o Espiritismo. Alguns debates de Kardec dizem respeito ao ponto de vista do século XIX. A gente está no século XXI. Peguei e atualizei aquelas informações, trouxemos pontos de vista atuais, da diversidade religiosa e tudo mais. E aí sim a gente vai adaptando aquilo que Kardec quis dizer na sua época com aquilo que a gente entende, que a gente vive hoje nesse tempo atual. Então, mas do livro do Céu e Inferno, sem dúvida nenhuma, eu acho a segunda parte muito mais interessante. Os depoimentos, né, as entrevistas, aquilo tudo para nós, ele é atemporal. Ele foi assim naquela época e hoje a gente encontra a mesma coisa também. Mas as informações mais técnicas, mais teóricas, aí é uma coisa mais maçante, sem dúvida nenhuma. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, pessoal, fechamos por aqui então o nosso estudo de hoje. Que estudo de hoje? Nosso bate-papo de hoje, né?
e naturalmente, né, infelizmente, vocês não têm ali a possibilidade de se expressar com a mesma facilidade que eu tenho, porque já que eu estou ao microfone, então eu posso falar o que eu penso, e vocês não podem expressar o que vocês pensam de um modo mais completo também, né? Mas eu espero, né, que as ideias que a gente trocou, do muito que eu falei, do pouco que vocês escreveram, tenham colocado a gente, né, numa posição analítica, é mais importante. A ideia não é convencer ninguém e nem esperar que me convençam, mas é que a gente se coloque numa posição de abertura, de análise, para a gente pensar, refletir sobre isso, assim como eu vou refletir sobre aquilo que vocês falaram, né, e vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre aquilo que eu comentei também. Então, na verdade, a gente trocou ideias, né, que são sempre muito proveitosas, porque quando a gente ouve uma opinião diferente, a gente começa a refletir sobre as nossas próprias opiniões, a gente quebra um pouco a resistência que a gente tem, né? Eu estou rígido, eu acredito nisso e só nisso eu acredito. E aí então me surge uma nova visão que eu falo assim, peraí, eu acredito nisso, mas eu posso pensar de um modo diferente. Então essa abertura, essa abertura mental é fundamental para a gente crescer dentro da doutrina, porque ela tem muita coisa para oferecer para todos nós, né? Então eu respeito muito a opinião de vocês, né? E tenho certeza que vocês também respeitam a minha, e é por isso que a gente se ama, né? E a gente vai embora. Sempre, né? Então hoje, como eu comentei com vocês, a gente deixou o nosso tema, deixou o nosso dia hoje para esse tema aberto, esse tema livre, porque o estudo da doutrina do Livro dos Espíritos está numa fase interessante, que é das leis morais, e a gente está assim aquele período quase entrando de férias já, que vai ser na próxima sexta-feira. Quer dizer, na próxima não, sem ser amanhã, na próxima semana. Então a gente deixou aqui o nosso tema, né, os nossos dias aqui abertos para trocar um pouco de informação, e a gente vai depois, na semana que vem, também, na terça-feira e na quinta-feira, também deixar com temas livres para a gente conversar. Só na terça, na segunda e na quarta, que é o Livro dos Médiuns,